Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, hoje sem música, sem nada, porque eu estou sem microfone, esqueci de botar para carregar, eu tenho que botar para carregar ainda, para gravar mais vídeos aqui para vocês durante os próximos dias. Mas vamos do jeito que tá aqui, porque eu acho que o som vai ficar, sei lá, pior é se o vídeo ficar com um som melhor, porque ficou sem microfone. Mas enfim, deixa o like, comenta, compartilha esse vídeo aqui para todo mundo. Rumo aos 11 mil inscritos, agora é oficial. Rumo aos 11 mil inscritos. Falta um pouco mais aí de 70 inscrições para a gente chegar nessa marca. Mas hoje a gente vai falar de um assunto que eu já tinha prometido no vídeo anterior no canal Memória Alvinegra. Eu ia falar com vocês sobre os resultados dos exames de Barbosa e Savarino. Além deles, vamos falar também da perda de um terceiro jogador, Matheus Martins. Então vamos falar sobre esses três desfalques e o que a gente pode fazer e principalmente o que não pode ser feito pelo Renato Paiva. Então roda a vinheta, bora pro vídeo. Antes de qualquer coisa, deixa eu pedir desculpa para vocês, tá? De repente pode ter algum barulho externo que acabe poluindo a nossa conversa aqui, mas é porque hoje o pessoal está aproveitando aquele feriado, né? Ontem foi feriado, mas hoje a maioria já deu aquela enforcada, então tem crianças brincando aqui, música alta, então de repente vocês podem ouvir alguma coisa, não é aqui, é lá fora, são barulhos externos, tá bom? Vamos lá. O Botafogo confirmou hoje as lesões de Savarino, Barbosa e Matheus Martins. Savarino tem uma lesão muscular na coxa direita. O Barbosa tem uma lesão no pé. A gente viu o que aconteceu na partida contra o Central, né? Contra o Capital. Caramba, eu continuo chamando o Capital de Central. A gente viu o que aconteceu no jogo contra o Capital do Distrito Federal e a gente já imaginava que poderia ter alguma coisa, mas a gente teve uma certa tranquilidade quando a gente viu o Barbosa apenas protegendo o pé para pisar, né? Mas a gente também sabe da intensidade do jogo, então qualquer probleminha tem que ter uma preparação melhor para que a gente saiba o que está acontecendo, se a gente pode contar com o atleta ou não. Barbosa não será usado na partida contra o Bahia. Mesma coisa, o Savarino, tá? E o Matheus Martins também tem uma lesão muscular, só que dessa vez na coxa esquerda. É o Savarino com a coxa direita e o Matheus Martins com a coxa esquerda. São coisas que as temporadas entram e saem e elas vão fazendo essas coisas com os atletas. Os atletas vão se vitimar algumas vezes por lesão muscular, porque o calendário do futebol brasileiro não preserva os seus jogadores, tá? Ainda tem também, talvez, não o caso do Botafogo, mas também tem outros clubes que até administram mal a parte física do seu elenco, e aí eles são assolados por problemas musculares o tempo inteiro, tá? O que não é o caso do Botafogo, eu não vejo assim. Eu vejo mais a intensidade da temporada. Por exemplo, nessa partida, aí vem uma administração ruim. Nessa partida contra o Capital, eu falei com vocês, eu não colocaria o Savarino. Eu preservaria o Savarino pensando em Bahia e Carabobo. Pensando mais até no Carabobo. Por mais que não tivesse lesão no Savarino, eu não colocaria o jogador contra o Bahia, preservando para ele jogar na Venezuela. Não sei o que vai acontecer, lesão muscular, eu sou meio cético. A galera que está aqui no canal há mais tempo sabe que eu tenho esse ceticismo quando é lesão muscular. Eu já começo a trabalhar com, no mínimo, 4 semanas de recuperação, né? Então, tomara que tudo seja mais rápido, tomara que, sei lá, vai que de repente ele está disponível para jogar contra o Carabobo, né, que não seja no sacrifício, mas eu não teria colocado o Savarino. Assim como eu também não teria colocado o Igor Jesus. São as duas únicas peças do Botafogo que eu realmente não teria colocado. Ah, mas o Igor Jesus marcou gol, foi bom para ganhar confiança. Legal, beleza.
mas ainda assim eu não colocaria, tá? E o Matheus Martins, ele já vem fora há algum tempo do Botafogo. É uma perda chata, porque o Matheus Martins tinha recuperado a confiança, parecia ter recuperado a confiança. E agora vem essa lesão que acaba prejudicando o jogador. É normal, gente. Vai acontecer. A gente não quer que aconteça, mas vai acontecer. A temporada é muito longa, é muito intensa, é muito intervalada no mínimo. Você de 3 em 3 dias você está jogando uma partida e tem que entregar o alto nível, porque nós mesmos torcedores cobramos, né? Então é normal acontecer isso. Que eles voltem o mais rápido possível. Falando agora da parte desportiva, né? Falei da parte física e agora eu vou falar da parte desportiva com vocês. Barbosa fora, David Ricardo vai ser dupla do Jair. Entrou bem na partida contra o Atlético Mineiro, teve a infelicidade de acabar tendo sido expulso. Os gols que o gol que o Botafogo tomou contra o Atlético Mineiro não foi um gol de culpa dele, foi um gol em que ele estava vendido. Não acho que ele tenha entrado mal nessa partida contra o Atlético Mineiro. Já deveria ter sido utilizado na partida contra o Capital. Eu já não escalaria de início o Barbosa, ou se tivesse que dar minutos ao Barbosa para que ele voltasse a ter desempenho, né? Eu colocaria no segundo tempo, em algum momento do segundo tempo. Então não teria entrado a partida com o Barbosa, teria entrado com o David Ricardo ao lado do Danilo Barbosa. Ah, mas o Danilo Barbosa com o David Ricardo nunca jogaram juntos, seria legal se fosse o Jair e o David Ricardo. Gente, a gente tem que pensar na temporada. Pensando na temporada, a gente não podia perder o Barbosa e esse, por uma fatalidade, a gente perdeu. Então, na zaga, o Jair voltando, temos Jair, David e Ricardo. Será a dupla de zaga do Botafogo contra o Bahia, possivelmente. Vamos ver se o Jair vai estar recuperado, mas a princípio será então Jair e David Ricardo ou Danilo Barbosa e David Ricardo, tá? No meio de campo aí a gente tem um problema, porque o Savarino saindo, Leozão, tenho medo de repente o Botafogo voltar a jogar tudo pelo ralo, e por Botafogo eu quero dizer Renato Paiva, e começar a escalar o Patrick de Paula de 10. Sendo que o Patrick de Paula é um jogador que no esquema do Botafogo ele não casa. Ele não consegue jogar e o Botafogo, por ele não conseguir jogar, também vira um time preso, um time que todo mundo sabe o que vai fazer, um time inoperante. Então, quando você coloca o Patrick de Paula, você mata o que o Botafogo tem de melhor. Para jogar no 4-2-3-1, não dá para você contar com o Patrick de Paula sendo aquele cara centralizado, sendo aquele 10 no lugar do Savarino. Não tem como fazer isso. Uma solução seria, que já aconteceu isso na época do Bragantino, não sei se foi com Barbieri ou se foi com Caixinha, eu acho que foi com Barbieri, tá? Em que o Arthur jogou em alguns momentos centralizado, como esse 10 improvisado no Red Bull Bragantino. Eu prefiro o Arthur fazendo isso do que o Patrick de Paula sendo colocado ali como 10. Tendo o Arthur ali, a gente dá para fazer aquele híbrido do 4-2-3-1, sendo um 4-4-2 ou até mesmo um 4-3-3. Possibilidade maior que seja com o Arthur sendo esse 10, que ele seja esse terceiro atacante, que ele seja o número 3 desse 4-3-3 do ataque. A única coisa que eu discordo, entre aspas, é quando o Botafogo diz que os dois voltarão em tempo hábil. Cara, dá logo o tempo que os caras vão voltar, qual é a estimativa, pelo menos. Não o tempo exato, mas uma estimativa de quanto tempo vai demorar para a gente ter esses jogadores. Então, para mim seria basicamente isso. O Arthur centralizado com o Mastriani e Igor Jesus sendo a nossa dupla de ataque. É a formação que deu certo. Eu não aceito o Botafogo voltar para o 4-2-3-1 tendo o Patrick de Paula. Joga na mesma formação, coloca o Arthur pelo meio
e joga o Mastriani e o Igor Jesus como a nossa dupla de ataque. Essa seria a minha formação. Vamos ver o que o Renato Paiva vai decidir. Eu acho que ele vai manter essa mesma estrutura do 4-4-2, sendo um híbrido de 4-3-3. Eu acho que vai ficar nessa formação. Se ficar assim, ficarei satisfeito. Se voltar para a formação anterior, com Patrick de Paula, eu vou passar raiva. Não sei vocês. Comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. Nem falei lá no início, mas este é o canal Memória Alvinegra, onde o Botafogo sempre joga em casa. Vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço para vocês, valeu, fui.